Então, 7 sistemas de saúde, vamos lá. Eu sei que a conferência é sobre medicina de estilo de vida, né, que tem a ver com todos nós, né, unir o nosso eu completo. Então, eu acho que, às vezes, sabe quando as pessoas focam na nutrição? E eu foco na nutrição por muito tempo. Mas a nutrição é mais do que alimento. Como comemos é como vivemos. E como vivemos é como comemos. Que é parte da razão que eu precisava mudar o meu sistema operacional de como eu trabalho com pessoas, porque eu não podia apenas falar com elas sobre comida sem falar sobre suas vidas. Como a doutora Vânia trabalha com o PNMI, né, por muitos anos, eu acredito que nós precisamos levar a nutrição, conectá-la ao PNMI, e isso é estabelecer a ponte, né, do sistema imunológico com os nossos aspectos médicos, nutricionais na ciência, né, porque a gente sabe que não tem separação. Nós acabamos de ouvir como emoções e cognição são conectadas, certo? A emoção e comidas estão conectadas, a emoção e a saúde estão conectadas, então não tem divisão. Vamos abraçar esse todo. Quando falamos então do sistema operacional que eu utilizo, vou apontar aqui, vamos lá. Isso é o que eu ensino aos especialistas e como eu trabalho com as pessoas. Esse é o mapa. Existem 7 sistemas, então, cada um deles tem um símbolo e cada um deles tem um nome. Tem a anatomia, a fisiologia, o problema raiz, o estilo de vida para mantê-los equilibrados e comias que vão, através da cor, conectar a cada um desses sistemas por forma de vibração, né? Então, conforme for passar por cada um deles, eu quero que vocês pensem em cada um dos seus pacientes, talvez em vocês, né? Onde a gente está perdendo equilíbrio? Onde você está exagerando? Onde você tem energia exagerada? Então, avaliações e questionários vão ser utilizados por nós para descobrir como conectar a fisiologia, a psicologia, conforme progredirmos. Então, pense em cada um desses para vocês. E os nomes que eu chamo eles, né? Eu não chamo eles de chakra, porque eles não são chakras, na verdade, né? Eles são chakras que tiveram uma recomposição científica aí, né? Então, o que eu sei da ciência embutida nos aspectos antigos, né, dos pontos corporais. Então, eu utilizo palavras como raiz, fluxo, fogo, amor, verdade, insight, né, visão e ritmo. Uma das coisas que eu amo na doutora Vânia é que ela é muito criativa, né, como você pode ver aí pela sua joalheria, né, com a forma que ela se veste. E uma das coisas que veio à mente aí, conforme a gente estava montando a apresentação, foi a arte. Eu tive endometriose, né, bem nova. E eu não gostava das cores rosa e laranja. Eu nunca queria usar, mas eu pintava elas. E pintava elas em grandes círculos e espalhava pela casa. E conforme eu envelheci, meu marido, ele dizia: Diana, as suas pinturas, né, você está utilizando o útero, né, e você está espalhando pela casa. E eu percebi que meu corpo estava falando comigo através de cores e formatos. Por isso que eu conecto a cor nesse sistema, porque muitas pessoas se conectam a cores, sons, luzes. Esses são os aspectos sutis da longevidade, certo? A gente sai da matéria física para os aspectos sutis do nosso ser. Então, a cor, a criatividade, diversidade, ritmo são os princípios que eu utilizo para conectar esses 7 sistemas. Eu vou passar por cada um deles. Eu já comecei com o sistema raiz, né? Quantos de vocês gostaram da cor vermelha? Né? Vocês são atraídos por vermelho, de fato? Alguns de vocês aí? Levanta a mão, ok. Então, como eu mencionei, né, o vermelho às vezes é um pouquinho demais, né? Ele pode ser meio poderoso e muito conectado à inflamação, certo? Então, quando você olha esse fluxo aqui,
Aqui a resposta do estresse se conecta à resposta imunológica. Às vezes o estresse que nós sentimos não é o nosso. Ele vem de linhagem ancestral, né? Basicamente o estresse dentro do aspecto epigenético do nosso ser, certo? Então esse é o aspecto do DNA. É o que está enraizado lá dentro, vai além do nosso conhecimento, né? É o nosso sobrevivência. Então é uma percepção, né? E quando isso entra nos adrenais, né? Os corticoides, né? Ele ativa a sobrevivência e aumenta a nossa atividade imunológica. E começamos a ver aqui, então, coisas como autoimunidade, o sistema imunológico hipervigilante. Então, para algumas pessoas com sistema raiz, elas são superativas, têm muito trauma, elas não estão aterradas, desassociadas, fragmentadas na mente, no corpo. Então, eles têm questões alimentícias, né, de consumo, eles não regulam o apetite de forma apropriada. E no caso da sobrevivência baixa, né, você tem menor imunidade, infecção, perdemos energia rapidamente, sentimos mais desprendidos, perdemos essa conexão com o corpo. Então eu tenho protocolos aqui onde eu ensino aos praticantes, na avaliação desses 7, como você corrige o desequilíbrio entre alimento e estilo de vida. Então, com o sistema raiz, eu falo sobre proteína para estabilizar a resposta de estresse, com alimentos que melhoram a imunidade. E aí, a parte interessante é que eu comecei a notar um padrão as cores de alimentos e os chakras. Então, observando os fitoquímicos, né, os polifenóides, eles ajudam com coisas como atividade imunológica, ajuda com uma resposta de estresse, porque eles agem como adaptogênicos, né? E como você pode ver aqui, né, os antocianínicos, né? Eles são polifenóides, né, por exemplo, que pode ajudar com uma cascata inflamatória, né, no som, né? Então a gente está falando com o DNA, pedindo para ele ficar quieto, calmo, para que você possa sobreviver através de alimentos de planta, né? Especialmente os vermelhos. E claro, eu me aprofundo muito mais aqui na minha palestra, né? Nos meus livros, mas aqui é apenas uma visão geral, né? Quando a gente está falando dos suplementos, os básicos aqui, né? A fundação do nosso ser fundamental, né, a proteína, o gliceno, né, que ajuda na redução de vírus, e ter ômega 3, fibras, algumas vitaminas, minerais. Eu acho que ajudar os adrenos, passando pelos adaptogênicos, são importantes. As plantas são bem inteligentes, né? Eu amo isso no Brasil. Vocês têm uma ciência de plantas, um conhecimento que podem afirmar a nossa resposta de estresse. E também anti-inflamatórios, e o quercetina, que é poderosa, né? Faz tantas coisas, né? Outra maravilha das plantas aí, elas fazem coisas diversas. E do estilo de vida, né? A perspectiva de estilo de vida, a pessoa que tem um desequilíbrio aí no seu sistema raiz, talvez elas devam usar mais vermelho, menos vermelho, ou trazer o vermelho para o ambiente, se conectar à comunidade, se conectar a relacionamentos saudáveis e também se aterrar ao ambiente. Então, se enraizar numa comunidade é importante. Uma coisa que eu posso falar dos brasileiros que eu conheci é que tem um senso forte de conexão, comunidade. Isso faz parte da longevidade. Pode não vir numa pílula, né? Mas é essencial para quem nós somos. Então, reuniões sociais, observar, sabe, acho que nos Estados Unidos eu falei sobre essa vida vazada, né, essa vida que eles dizem sim para tudo, né, essa coisa indiscreta, elas não dizem não, então tem medo, respostas de estresse, né, se eu falar não, o que vai acontecer? Então aqui é onde eu falo sobre os limites, né, saudáveis e estar dentro do seu corpo, se sentir centrado.
Então, estar na natureza também oferece essa nutrição para o sistema imunológico, e você pode ver aqui esse artigo maravilhoso falando sobre a exposição à natureza e o auxílio da funcionalidade do sistema imunológico, né? Não custa nada, só tá lá fora. E vocês podem ter essa resposta aí natural, automática. Então, esse é o sistema raiz. Eu vou passar rapidamente pelos outros sistemas, tá? Quando eu faço os questionários, eu tenho milhares de pessoas respondendo. A maior parte das pessoas tem um desequilíbrio no seu sistema raiz. Então, às vezes, eu foco nos meus programas em pessoas e garantindo que elas se sintam seguras e enraizadas, né, com o estilo de vida e os alimentos, né? E agora o fluxo, né? Então tem a ver com criatividade, criar um corpo. Muitas pessoas vão dizer para mim, eu não sou um artista, Diana. E eu falo, sim, você é uma artista, você sempre está criando. Você está criando novas células no seu corpo, mas existe essa conexão com não se sentir tão criativa ou fluida, né? Então, o símbolo para o sistema de fluxo é um círculo. Então, quando pensamos no círculo, né, o yin, no feminino, trazendo os ciclos de vida e os diferentes sexteroides, né, e a importância deles pro desbalanço, né? Então as coisas que estão desequilibradas, né, seja superativo demais, altos níveis de hormônios, gordura corporal alta, tecidos reprodutivos conectados à inflamação, exposição ao estrógeno, estresse, e também não tão ativo, né, baixos hormônios. Isso, às vezes, também nas mulheres passando por menopausa, né, a gente tem que criar um fluxo normal, né, porque agora ela não tem o ciclo menstrual para governar o seu fluxo e expressão criativa, agora ela precisa encontrá-la de uma forma diferente. Então, estratégias terapêuticas. Aqui eu falo sobre gorduras e óleos, elas ajudam as células a fluírem. Então, tem tudo a ver com proteína, estrutura. Então, o fluido é sobre água, ômega 3, ômega 6, e também tem boa literatura aqui para sugerir que a cor, alimentos de cor laranja, alta em carotenoides, né, podem ajudar a redução de declínio. Em outras palavras, alimentos laranjas podem ajudar a manter os ovários vitais. Então, eu tenho um número aqui de estudos. Você pode encontrar os estudos através da publicação, mas essencialmente você quer buscar os carotenoides. Eles vão ajudar com a saúde do esperma, a redução do estresse oxidativo conectado à infertilidade. Temos especialistas na audiência aí relacionados a isso, e também se você buscar a ovulação, quando uma mulher está passando pelo processo de ovulação, existem 14 carotenoides diferentes no ovário conectadas àquele processo genômico de ovulação. Então, por isso que você ter alimentos, né, amarelos, verdes, laranjas, é muito importante para o esperma, mas especialmente o laranja, o tangerina e laranjas, e alimentos laranjas, né? E temos aqui alguns dos suplementos que eu gosto de recomendar também para suporte hormonal, porque não tem apenas a ver com hormônios, mas metabolizá-los, né, apropriadamente e expeli-los. E eu quero que todos os nutricionistas se lembrem disso aqui, né? Os nutrientes mudam ao longo do ciclo menstrual. Eu quero que todos os médicos pensem sobre amostras de sangue extraídas em certos dias não sejam compatíveis com a completude de uma mulher que menstrua, porque os seus níveis de minerais vão mudar ao longo do ciclo. O ferro, cobre, zinco, magnésio. Vocês amam o magnésio, certo? Isso pode variar.
dependendo do estágio dentro do ciclo menstrual para a mulher. Devemos também considerar o ciclo menstrual, e isso está relacionado aos lípidos e à periodicidade de batidas cardíacas, né? Tem conexão aí nesses marcadores. Se observarmos diferentes dias, então, né, no ciclo, para observar esses minerais e nutrientes, isso é importante. Pedir para que a mulher rastreie o seu ciclo e também buscar os diferentes alimentos que elas estão consumindo no processo. Então, os fitoestrógenos, né, os fitoprogestígenos, que temos isso nas plantas, né, que parecem com hormônios que vão ajudar a sinalizar melhor o corpo para estrógenos e progesterona. Então, temos muitos deles, e muitos deles estão presentes na dieta brasileira, né, eu notei. Em relação ao estilo de vida, eu gosto de fazer retiros com as mulheres, e eu fiz 2 anos atrás. A gente observou a vida útil de uma mulher de acordo com seu sistema endócrino. E a gente passou por cada um desses sistemas. Ela pintou, ela fez colagens, né? Ela desenhou, e ela fez isso de uma forma que foi muito mais criativa do que científico na cabeça, né? E acho que foi dito que a jornada mais longa que a gente faz na vida é migrar da cabeça para o coração. E eu diria até o intestino, né? E acho que devemos ser mais completos, né? Encontrar nossa completude através de cada um desses, né? Então, parcerias, brincadeiras, precisamos mais ir com fluxo, né? Eu acho que parte da prescrição do seu paciente trazer a criatividade, sabe? Pense quantas pessoas são inférteis. Tem só a ver com hormônio? Ou tem mais aí? Tem muito mais aí, né? E eu acho que engajar em expressão criativa pode ajudar a soltar esses bloqueios. Então, eu estava fazendo muitas pinturas, né? O que aconteceu para mim foi que a minha endometriose se resolveu. Então, eu tive uma liberação de muitas questões reprodutivas minhas através da arte. Mas, claro, foi só eu, né? Eu estava fazendo diversas outras coisas. O próximo é o sistema fogo, né? O intestino, onde muitas pessoas têm muitas questões, né? A saúde digestiva. O que a gente come afeta nossos hormônios, né? Então, você tem as glândulas exócrinas, endócrinas. Então, a gente sabe recentemente que o fígado tem uma glândula, e ele é um músculo, né? Que conecta gordura, músculos, miotipos e... Então, tem essa comunicação muito alta acontecendo dentro do sistema digestivo. E muitas coisas diferentes estão acontecendo aí também, né? Então, assim como o sistema raiz, né, você tem muito desequilíbrio aqui para as pessoas. Muitas pessoas são superativas do seu sistema fogo, o que significa que elas estão exagerando úlceras excessivas ou ácidos excessivos ou erupções, né? Muitos aspectos congestivos, né? Eles têm também fígado superativo, eles estão ocupados, né, trabalhando o tempo todo. Eu vi um pouquinho dos dados ligados a diabéticos superativos e a conexão entre o estresse, a quantidade de trabalho e os incidentes de diabetes tipo 2. O que é diabético, né? Se observarmos os sintomas, a doença, para mim é um pouquinho da ausência de doçura, de alegria. Então, para as pessoas que não são tão ativas, elas se sentem o burnout, né? Sem energia, elas não têm o fogo. Como a gente traz, então, o fogo para o intestino? Então, um padrão dietício de baixa glicemia, de alta fibra, né? Alimentos amarelos, né? Então temos o pólen de abelhas, né? Que tem chrysin, né? Que é um inibidor que ajuda na conversão, ou na verdade previne que a testosterona vai para estrógeno. Então você tem mais vontade com pólen de abelha, né? Cuidado para não exagerar, claro. Alimentos fermentados, né? Amarelos, né? Então, suco de limão, cidra de maçã, né? No vinagre,
para o pH. Então, o gengibre ajuda a motilidade do intestino. Então, você vê a conexão com o amarelo, né, esses alimentos amarelos, e como você brilha, né, com mais saúde, né, com esses alimentos. A propósito, eu queria mencionar também, é interessante, né, a gente acabou de ver aqui uma palestra sobre neurotransmissores. Existem pesquisas que observam os neurotransmissores nos alimentos, e o que é interessante é que os alimentos que têm a maior quantidade de serotonina são amarelos. A banana, o plantado e a abacaxi são os 3 principais que contêm serotonina, que é interessante, certo? Mas o que não sabemos é que se você comer esses alimentos, você fica mais feliz. Não sei, precisamos da pesquisa. Aqui mais um pouquinho de suporte digestivo, né? Ouvimos bastante nos Estados Unidos sobre o Ozempic, o GLP-1 agonist. E o que eu diria aqui é que vamos fazer uma cosquinha nos bioreceptores do intestino, né, com agentes amargos, certo? Sempre temos receptores amargos, né, no ovário, no tracto respiratório, no cérebro. Eles estão espalhados no corpo. Então precisamos do amargor. O amargo é dito ser melhor para certas coisas. E eu acho que pode ajudar o sistema fogo. E claro, fibra, ela faz muitas coisas boas, né? Os ácidos gordurosos, muda o bioma, né? A intercomunidade. Ele deixa a camada de muco mais espessa, né? Os amargos, eles podem ajudar na linhagem do intestino, certas ervas e temperos. Então, se você vê o fermento na dieta e junto com temperos, estão promovendo a saúde do intestino através da camada do intestino, né, o mucin. Em relação ao estilo de vida, eu diria que o que o seu intestino está falando para você, né, o que sentir. Dá uma olhada nas doenças. O sistema, a síndrome do intestino irritado, né? Então é um centro de sensação, né? A parte inferior corporal é um sentimento. A gente acha que os sentimentos estão no cérebro, mas estão também lá embaixo, né? 90% dos neurônios estão sinalizando para o cérebro as respostas recebidas. Então vamos buscar aí como trazer mais doçura e alegria, o que nos dá mais energia ao invés de removê-la. Quem gosta de verde? Quem gosta de verde aí? Eu achei que ia ter bastante verde aqui na sala, porque verde é a cor da cura na natureza. É o coração. E quando pensamos no coração sinalizando para o cérebro, sabe, é um ponto pivotal de força, que a gente conecta. Quanto melhor conectados ao coração, maior a expansão, a compaixão, a devoção com a natureza, ter essa conexão ajuda com coisas como o relaxamento das veias sanguíneas, né? Se alguém tem um sistema exagerado, né, as coisas vão ser mais simpáticas, né? Mais inflamação, mãos quentes, muito calor. Então você tem um alto batimento cardíaco, eles respiram mais rapidamente. Alguém com sistema baixo de amor vai ter o oposto. Baixa pressão sanguínea, frieza. Na minha clínica, eu tinha uma mulher que passou por muito luto. Ela parou de comer alimentos verdes. E eu disse, não, esses são exatamente os alimentos que você precisa comer para abrir seu coração, suas veias sanguíneas e começar a circular e sentir mais calor novamente. Então, muito do que eu uni aqui vem de observação de trabalhar com pessoas. Então, trazer alimentos que vão abrir as veias sanguíneas, né, ricos em nitratos, ou vitamina K, magnésio, ou folate, tudo que vai fazer o sangue fluir. Lembra que eu falei na palestra anterior, né? O cérebro precisa do fluxo sanguíneo, isso começa a baixar conforme a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente dá atenção ao coração, a gente está atendendo o cérebro também. É interessante porque a cardiologia diz que o coração é o melhor, e a neurologia diz, não, o cérebro é o melhor. E o gastro ele vai falar, não, o intestino é o melhor.
Eu acho que muitos deles fazem parte dessa rede gigante, né? Então existem muitas conexões do coração para o cérebro, como a gente já sabe. Então, alimentos verdes para expansão de veias, né, vitamina K1, esses vegetais de folhas verdes, né, muitos nutrientes para pressão saudável, coração. Então, tem o número delas aqui. Então, o coenzima Q10 e clorofila, né, é o sangue da planta, né, é o carregador, o condutor de energia. Então, nós temos a hemoglobina, que parece bem semelhante à clorofila, mas ao invés de ter magnésio, a gente tem ferro. Então, precisamos de plantas de diversas formas. Precisamos também do magnésio para abrir o coração e nutrir o espaço do coração. Então, tem os básicos aqui do magnésio. Em relação à forma que a gente vive nossas vidas, eu acho que a gente pode aprender bastante sobre como ter o estilo de vida através do coração. Eu vejo aí o autocuidado, sabe? As pessoas têm que cuidar delas mesmas, né? Muitas mães e curadores e médicos acabam tendo questões com o coração porque eles estão se superestendendo o tempo todo, né? A fatiga de compaixão, né? Uma das frases. Existe também a síndrome do coração partido, né? A ideia da desconexão através do espaço do coração quando você tem luto, trauma. Então, uma das ferramentas clínicas que eu gosto aí é a variabilidade da taxa cardíaca. Eles têm monitores, você pode carregar. E na clínica, né, eu tenho essa variabilidade aí, eu vou ter uma conversa com elas e eu posso ver no monitor, né, quando tem incoerência no coração e quando o coração sai ou entra da coerência, né, é uma ferramenta ótima. Então, também você sente e passa por emoções, né, eu sempre falo para os meus clientes que o seu coração não mente. O seu cérebro pode mentir, mas seu coração não. Existe evidência do sentimento que vem do padrão da taxa cardíaca. E, claro, a natureza, você conectar aí o sistema raiz, né, aterrado com os aspectos respiratórios, né, a respiração, oxigênio, e você receber isso na floresta, né? Quando você vê a palestra for rest, né, para descanso, né, no sistema. Então, indo para a tireoide agora. Então, eu vejo muitas questões aí, especialmente com mulheres, a saúde oral da tireoide. Eu gosto de associar isso com como falamos. Então, quando pensamos no dar à luz, né, fisicamente, nós também damos à luz através de expressão oral. O coração é um incubador da paixão, que são verbalizadas, e às vezes o que eu vejo, simbolicamente, na verdade, de forma de manifestação, as pessoas que não conseguem expelir isso, elas têm inflamação na boca ou na garganta, elas não conseguem engolir direito. Então, existem muitas atividades nessa área geral aqui. Eu coloquei sabor aqui nessa área porque gira em torno da língua. E o que é interessante aqui é que tem um estado emocional se conecta com a forma que a gente sente o gosto dos alimentos. E isso é importante. Porque olha um estudo aqui. Foi um jogo de hóquei, onde tiveram 4 vitórias, 3 derrotas, 1 empate, e eles comeram alguma coisa no evento, e se baseando na emoção, se eles quisessem que a equipe ganhasse, eles experimentariam um alimento. E o que eles descobriram é que emoções positivas foram associadas com mais sabor doce e menos amargo. Então você tem mais satisfação da sua comida quando você está se sentindo melhor. Quando você não está se sentindo tão bem, você está incomodado porque seu time perdeu, agora existe um sabor mais amargo. Então, o seu sabor sempre está mudando. Os nutricionistas sabem disso, porque mesmo na dieta de alimentação, né, nos 7 dias, o sabor de uma pessoa pode mudar completamente, né?
o palato da pessoa, né? E isso muda também durante o ciclo menstrual. Ele está sempre mudando. Então tem literatura bem legal aí, né? Eu estava lendo hoje, né, em relação ao cheiro. O cheiro e sabor estão conectados e perder o senso de cheiro é uma desabilitação de sentidos. Então você quer associar sempre o sabor com o cheiro, né? Então tem a ausência de zinco, vitamina B12, a vitamina D ajuda também com o senso de olfato. Então com o sistema da verdade, né? Então você tem muita congestão, superatividade, muita dor de garganta, inflamação dos dentes, pescoço duro demais, né? São ou subativo, né? Bloqueio, baixa atividade nesse espaço. Claro, são padrões, né? Muitas vezes o que você vê é sistemas múltiplos desbalanceados e outros sistemas estão super balanceados, né? Ou exageradamente. E o que eu quero focar aqui agora não é no que as pessoas estão comendo, mas como, né? A velocidade. Eu quero ver a alquimia dos alimentos, trazendo esses elementos. Quero tendo o elemento terra com ar, né? Tendo uma sopa, né? Alimentação consciente, focar nisso, sabe? E experimentar, né, o sabor, o palato, as sensações. Sabe, às vezes eu sinto que nós perdemos o aspecto de sabor com suplementos, porque na medicina tradicional chinesa você precisa sentir o gosto da erva para ter um remédio no corpo, para ter um efeito. Então o sabor faz parte do alimento medicinal, dos suplementos. E eu sempre digo às pessoas: mastiguem o seu smoothie. Não bebam sua vitamina rapidamente, mastigue ela. Eu aprendi do dentista que eu dou aula, né, no Instituto de Medicina Funcional, que mastigação tem a ver com cognição. Então, se você parar de mastigar e você está apenas bebendo alimento, você não está estimulando os dentes, que estimulam as fibras raiz, que estimulam o cérebro. Então, mastigar melhora a cognição. Tinha alguns alimentos aqui. Então, castanha do Pará, né? Graças a todos vocês. Que eu aprendi. Elas são cultivadas no norte do Brasil, né? Então, quando você tem selênio alto, você tem baixo mercúrio. Então, você tem essa proteção contra a toxicidade do mercúrio. Outra coisa importante para essa parte aqui é a diversidade. A diversidade é o princípio da natureza, e eu dei uma palestra de 90 minutos no Reino Unido só sobre isso. Diversidade dietícia ajuda o bioma de micróbios, né, no intestino, o cognitivo, reduz fraturas em quedas, e isso está mudando a diversidade do que a gente come. 50 alimentos em 7 dias. Eu diria que é o marco né, científico, né? O projeto americano descobriu que 30, ao invés de menos que 10, era protetor em termos de saúde do intestino. Então muda, né? Porque as pessoas ficam travadas. Então elas ficam presas, e elas presam na vida e nos alimentos. Elas param de receber essa diversidade. E eu adoro isso nas viagens, né? Eu consigo comer, por exemplo, eu consigo comer fruta-pão, né? Que não tem nos Estados Unidos. Então pensa no bioma, pensa no mastigar, pensa na mudança através de mastigar chiclete, né? Só beber coisas, né? Você muda todo o microbioma, né, da boca, que é bem ruim, né? E está conectado ao intestino. Então eu tenho as plantas marinhas. Eu não vejo muitas plantas marinhas aqui no Brasil, né? Eu não notei, mas tem fontes muito ricas de minerais principais, né, como zinco, né? Na verdade, eu ensino em muitos cursos de desintoxicação, um dos princípios
é que minerais essenciais concorrem com os metais tóxicos. Então, se você tem deficiência de ferro, você vai aumentar a sua absorção de cádmio e potencialmente enxofre. Então, você quer garantir que você tenha minerais ricos aí, né? Como plantas marinhas, né? Como as castanhas de Pará e outras. E o que você pode fazer em relação ao seu estilo de vida? Você pode expressar, você pode fazer o cantar, você pode equilibrar com gargarejo. Algumas das práticas focam bem aqui e tem tudo a ver com a boca. Legal, então você falou bastante, já ouviu falar bastante sobre a saúde mental, né? Então tem a glândula aqui no meio aqui, é referida como a glândula principal, mestre, né? Que seria o terceiro olho. Por que é o terceiro olho? Porque está bem no meio da testa. O pituitário está bem ali no meio. Está bem atrás do seu nariz, né? Então é meio que um outro olho para ver aí, né? Porque está orquestrando muito da atividade aí cerebral. Se o seu cérebro é superativo, você vai ter uma falta de habilidade de foco. Você vai ter condições inflamatórias, dores de cabeça. Se você estiver não tão ativo, você vai ficar mais esquecida, ou você vai precisar de mais sono. Você pode estar mais tendenciosa à depressão. E o que você pode fazer aí, as cores azul, roxa e preta, e até um pouquinho de marrom, vão entrar aí de uma perspectiva de alimentos, né, que alinham com o chakra. Então você vai ter aí essas cores que conecta com os proetocianetas e todos os complexos de diferentes polifenóides específicos para alimentos azuis e roxos, né? Por exemplo, o açaí, né? Aliás, eu quero olhar o componente do açaí, eu acho que é um alimento modulatório cerebral, assim como intestinal, por causa da fibra probiótica, né? Então, temos também... Mas o que eu peço é que vocês expandam o seu horizonte, porque quando eu pergunto das cores de alimentos, as pessoas não consomem muito disso, é bem baixo. Então, mantenham isso em mente. Então, o azul e roxo para o cérebro, né? A gente vai ter aí, a gente vai falar do arco-íris para as crianças, né? Como se conecta com o corpo, né? Com as crianças. Então os polifenóides, né? Como os flavonoides, eles são GABA-alpha agonists, que significa que eles modulam a ansiedade. Então, as pessoas com polifenóides altos, então açaí, diferentes berries, né? Acho que a fruta do pão, né? Tem bastante. Eles mudam o estado delas e colocam elas num estado mais meditativo, né? Com um humor mais saudável, se não estivessem consumindo esses alimentos. Então, garanto que as pessoas estejam comendo mais esses alimentos azuis e roxos. Tem muitos estudos mostrando que esses alimentos ajudam com o aprendizado, a memória e estado de humor. Mesmo com pessoas sem queda, né, você melhora o cognitivo através desses alimentos. Então, quantos de vocês gostam do roxo aí? Então, ótimo. Tem outras coisas aqui também que ajudam com sono, o hipófise, né, que fala diretamente com o terceiro olho, né, e tem um estilo de vida, meditação. Entrando ali, né, em você, né, é o olho que te dá muito conhecimento, sabedoria. Então, descansando de pensar demais, sabe? E dormir apropriadamente, né? Tem muitos dados agora nos fluidos flux, né? Vocês já devem saber, né? As células glia que tem a sua drenagem linfática, né? Então, a melatonina pode ajudar a facilitar a detoxicação do hemolóide e as proteínas do cérebro no processo de sono. Então,
você tem essa eliminação entre as 2 e 4 da manhã, por isso que essas enzimas você tem o pico. Então a melatonina orienta o glutathione. Então presta atenção na sua melatonina, porque ela cai com a idade. Até a gente atingir os 50 anos, a gente vai estar bem baixo. Nos anos, quando a gente está com 60 e poucos, a gente está quase sem nada. E nível de melatonina, eles se rastreiam com condições neurodegenerativas e saúde mitocôndrica. Então você tem a limpeza, né? Então você já antecipou aí provavelmente, né? Mas mesmo deitando na cama, a sua postura pode determinar os fluidos linfáticos, né, e o fluxo dela, né? Então, o lado direito, né, então na medicina chinesa, né, você está trabalhando no fígado, né, então você está levando o sangue ali para o lado do fígado, então você ajuda com a limpeza e desintoxicação, né? O último agora é o pineal, né, a não comida, desintoxicação. Tem muita atenção agora na longevidade e o jejum intermitente e não comer, né? Então dá um espaço aí da comida, né? Então eu chamo isso de saúde ambiental, né? A saúde do planeta. É a saúde que a gente adota para nossa alimentação, né? E o que acontece é que a gente está sem ritmo. Então agora a gente tem o que a gente chama de a síndrome circadiana, que é um complexo de diversos sintomas, né? Distúrbios de sono, questões metabólicas, ganho de peso. Então isso é mais profundo no impacto do que a síndrome metabólica. Vai além, né? Isso mostra como fora de alinhamento a gente está com o planeta e os ritmos que nos conduz, né? Os ritmos lunares, né? O ciclo menstrual, o ciclo dia-noite, o ciclo sazonal. Quando alimentamos-nos com... A gente tem diversos químicos que ajudam o nosso corpo a falar sobre o tempo, o horário, e ajuda com os hormônios também. Então, quando estamos fora de contato com o nosso sistema de ritmos, nós podemos notar diversas coisas. Altas toxinas. Algumas pessoas estão desenvolvendo diferentes tipos de sensitividade, como eletricidade, sensitividade a eletromagnético, a radiação. Esses campos invisíveis ao nosso redor são mais sensitivos a essas pessoas. Eu tive uns alunos agora há pouco, né, perguntando o que a gente pode fazer em relação ao eletromagnético, como que a gente pode nos proteger. E não tem muita ciência fora do que dizer apenas, né, mantenha a distância, reduza a exposição, né. E para alguns de nós, né, vamos falar de conexão psicológica ao todo, né, os ritmos da natureza. A gente possa ter um trabalho de migração, né, as pessoas trabalham à noite, durmam durante o dia, tem outras questões aí também. E o que a gente pode fazer em relação à desintoxicação do corpo e tal? Muitas coisas. Você quer focar em comidas integrais, especialmente, né, eu observei aqueles polifenóides, porque eles não ajudam apenas o cérebro com humor. Alguns dos polifenóides têm efeitos cronobióticos, como cerejas, uvas, né? Se você tomar fora de temporada, você está sinalizando ao hipotálamo certas dicas de apetite. Pode mudar a habilidade de mudança do peso corporal, apenas comendo alimentos fora da temporada, sabe? Então, detoxicar alimentos, né? O alum, as famílias Brassica, né? Você pode proteger as suas células glia aí também. Você quer reduzir o uso de plástico. Acho que brasileiros são bons com isso, né? Pode melhorar? Beleza. Jejum intermitente e também algumas coisas básicas, sabe? Uma das coisas que eu trouxe no trabalho clínico é fazer o rodízio de fibras.
Acho que a gente se atrela a diferentes ativos melhor com diferentes tipos de fibra. Então, fazer esse rodízio, sabe? Às vezes psyllium, garcium, ou às vezes inulin, e às vezes flax, sabe? Porque cada um deles tem afinidades diferentes para diferentes tipos de toxinas. Então, fazer esse rodízio de fibras para ajudar na redução de toxinas. E quanto mais alguém é bem nutrido, cada vez mais baixo você vai ter o impacto de toxinas. Beleza, aqui são os meus suplementos favoritos. Eu vi o acetylcysteine para pescoço. O Forfane é uma força poderosa. Não esqueça dos minerais, né, que eu falei que concorre com os minerais tóxicos, tá? E aqui eu adicionei aqui, eu escrevi tudo para você com as referências, em caso você queira pesquisar um pouco mais aí com profundidade os relacionamentos com minerais. E de novo aí, né, sabe, a clorofila, os verdes, né, podem ser bons conectores. Em relação à natureza, sabe, para mim, é engraçado porque como uma nutricionista, eu comecei no sistema raiz e tudo tinha a ver com o corpo. E agora, depois de décadas de fazer esse trabalho, eu percebi que eu precisei começar aqui com as pessoas, com um ritmo. Eu precisei observar a sincronicidade delas com a natureza. Elas são conectadas com o que acontece com o ciclo lunar todo mês. As suas emoções, como elas são? Os seus sentimentos, suas atividades. Eu acho que fazer um programa de desintoxicação pelo menos 2 vezes ao ano, e o programa que eu faço une todos esses 7 sistemas. Então, observamos os alimentos tóxicos, pensamentos tóxicos, inatividade física, palavras tóxicas, toxicidade em relação ao nosso sono, ou padrões mentais, e toxicidade em relação a tudo que bloqueia nossas conexões com um maior senso de propósito, significado. Então, eu vejo a desintoxicação de forma diferente. E não se esqueça, né, coisas diferentes podem ajudar em relação ao suor, né, eles podem eliminar muitas toxinas, né, tem um estudo aí que observou atividades físicas e suor, e sauna e suor. Eles descobriram que atividades físicas são melhores. A sauna vai ajudar a soltar o suor, que é bom, mas a atividade física combinada com suor é melhor ainda para redução de fardo tóxico. Então, essa rede, né, essa aqui é a completude, né, os 7 sistemas sempre ativos dentro de nós, né, psicológico, fisiologicamente. E eu dou crédito aqui aos meus professores, doutora Vânia, Dr. Bland, muitas pessoas que observaram o PNMI, conectaram a comida. Eu estou empolgada com a direção que a gente está indo com física quântica e os aspectos alimentícios de som. Eu acho que a gente está indo nessa direção cada vez mais quando observo a ciência e essa direção. E é empolgante porque as pessoas mais velhas, anciãs, sabiam disso o tempo todo. Então, obrigado aqui.